Dito isto, então, hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 12, Manassés. Uma lição de arrependimento. O nosso texto básico está em 2 Reis, capítulo de número 21, versículos de número 1 ao 2 e do versículo 10 ao 16. 2 Reis, capítulo de número 21. A história de Manassés é uma das histórias mais chocantes da Bíblia. Manassés está no meu top 3 de homens mais cruéis do Antigo Testamento. Eu não sei se um dia você já parou para pensar quais foram os personagens veterotestamentários citados que apresentaram o maior índice de crueldade. Sem dúvida alguma, Manassés está no meu top 3. Eu colocaria ali também Antíoco Epifânio, embora ele não apareça tão claramente, mas ele é citado pelo profeta Daniel em uma profecia, e para quem conhece a história, a gente sabe o quanto Antíoco Epifânio, ele foi mau. E eu colocaria também o próprio Faraó, coração duro, que mesmo Deus se manifestando de várias formas, demonstrando o seu poder, ele permaneceu resignado e obstinado no seu pecado, no seu erro, não cedendo à sua vontade em reconhecer a soberania de Deus. Mas Manassés, a crueldade de Manassés impressiona, porque tudo que você pensar de mais cruel que alguém poderia praticar e fazer, Manassés fez. E com algo que depõe muito contra ele, porque ao contrário de Faraó e de Antíoco Epifânio, eles vieram de culturas pagãs, que não tinham uma compreensão tão nítida, tão clara a respeito do Deus de Israel. Mas Manassés não. Manassés, se a gente pode dizer assim, ele foi criado na igreja. O pai dele era um servo do Senhor, um homem que viu milagres da parte de Deus, e que mesmo testemunhando tudo isso, Manassés, ele preferiu o pecado. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Versículo de número 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o nosso texto áureo da lição está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14.
que é uma promessa que Deus faz para Salomão, dentro de um pacto estabelecido com Salomão, onde Deus, ele antevê, Deus antecipa um tempo em que os israelitas se tornariam infiéis e sofreriam com as consequências de suas más escolhas, mas que quando isso acontecesse, quando o juízo se manifestasse, quando a ira de Deus fosse derramada, no ápice do sofrimento e do desespero, Deus fez uma promessa para esse povo, que mesmo depois de pecar, se esse povo se voltar para mim, se humilhar, eu vou restaurá-los. E foi isto que aconteceu com o rei Manassés. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, a palavra do Senhor nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na lição de hoje, nós temos alguns objetivos que são básicos. O primeiro objetivo da nossa lição, do nosso estudo, é conhecer as principais características do reinado de Manassés. Então, em certo modo, nós vamos caminhar também em uma reflexão histórica, tentando entender o contexto do reinado de Manassés. Seremos apresentados alguns conteúdos aqui de teologia bíblica e teologia histórica do Antigo Testamento. Precisamos primeiro conhecer esse pano de fundo histórico, para depois entender duas grandes verdades teológicas, que são os objetivos 2 e 3. O segundo objetivo é entender o que a prática da impiedade desencadeou no reinado de Manassés. Nós vamos entender as consequências desastrosas que Manassés sofreu e fez todo o reino de Judá sofrer como fruto de suas más escolhas, por causa de sua impiedade. A raiz de toda impiedade é o sentimento de autossuficiência, de independer-se de Deus para confiar em si mesmo. A impiedade de Manassés levou à idolatria, à prática de sacrifícios humanos, onde ele sacrificou os seus próprios filhos no vale de Inom. Nós vamos ver que ele também foi levado à necromancia, à consulta dos mortos, à astrologia, à consulta aos astros, e ele cometeu diversos assassinatos, que na linguagem do texto histórico de Reis, e também na linguagem do cronista, eles chegam até a utilizar o recurso da hipérbole, do exagero, para dizer que todo o reino de Judá se encheu com o sangue dos profetas que foram derramados mediante a ordem e o mando do rei Manassés. Então, Manassés, ele cometeu diversos pecados, porque ele tentou independer-se de Deus, movido pelo sentimento de autossuficiência, tentando ser o senhor de si mesmo. E o terceiro objetivo da nossa lição é conscientizar-se de que o arrependimento sincero conduz à vida e ao favor de Deus. Então nós primeiro conheceremos historicamente o reinado de Manassés, para depois aprendermos melhor sobre duas verdades teológicas: a gravidade do pecado, da impiedade, mas também nós seremos apresentados a essa maravilha da restauração que Deus pode proporcionar ao ser humano quando ele se arrepende de forma genuína e sincera no seu coração.
Manassés nos ensina a grande lição que não importa o quão os teus pés estejam atolados na lama do pecado e da impiedade, mas se você clamar ao Senhor, Ele vai te reerguer, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar, porque o arrependimento sincero nos conduz à vida e à graça de Deus, ao favor de Deus. A lição de hoje não é apenas sobre Manassés. Manassés aqui é um mero coadjuvante. Ele nos empresta a sua história para nos ensinar uma grande verdade: o poder do arrependimento. O arrependimento muda sentenças. O arrependimento transforma vidas, muda destinos. Então, o ponto principal da nossa lição está em destacarmos o valor do arrependimento. Manassés é um mero coadjuvante, onde ele empresta a sua história para nos ensinar esta grande verdade. É uma lição sobre arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu vejo o arrependimento, em primeiro lugar, como um presente de Deus dado aos homens. Deus não se arrepende, mas Ele permite os seres humanos a viverem a experiência do arrependimento. Deus não se arrepende. A Bíblia diz em Números, no capítulo 23, no versículo 19, que Deus não é homem para que minta, muito menos filho de homem para que ele se arrependa. Se Ele prometeu, Ele disse. Se Ele falou, Ele vai cumprir as suas palavras. Mas talvez você me pergunte: pastor Israel, e aquele texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem? A Bíblia, ela não pode ser lida e interpretada simplesmente ao pé da letra. A hermenêutica nos ensina que existem várias figuras de linguagem que nos ajudam a clarear e a iluminar melhor os textos sagrados. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 6, ali existe uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem que, segundo a hermenêutica, é chamada de antropopatismo. Existem duas figuras de linguagem que são exclusivas da teologia: antropopatismo e antropomorfismo. Antropopatismo é o ato de atribuir sentimentos humanos a Deus. É um recurso de linguagem, porque não tem como a gente falar de Deus, sendo que a gente não o conhece, pelo menos plenamente. A gente só conhece em parte, através daquilo que Ele decidiu se revelar. Então, como que a gente vai falar do desconhecido? A gente utiliza figuras de linguagem. E na Bíblia, o antropopatismo é uma figura de linguagem onde nós atribuímos sentimentos humanos a Deus. A palavra apatia no grego é sentimento, de onde se derivam as palavras simpatia, antipatia, apatia, empatia. O que é a simpatia? É o sentimento a favor de alguém. O que é a antipatia? É o sentimento contrário a alguém. O que é a apatia? É a ausência de sentimento, a indiferença. O que é a empatia? É tentar sentir o que o outro sente. E o antropopatismo é o quê? O recurso humano de atribuir sentimentos humanos a Deus. Da mesma forma que existe também o antropomorfismo, que é uma figura de linguagem onde nós atribuímos formas humanas a Deus. Quando a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que Ele não possa ouvir as nossas orações, que as suas mãos não estão presas, que as suas mãos não estão bloqueadas para que Ele não possa salvar. É uma figura de linguagem, porque nós precisamos de ouvidos para escutar e precisamos de mão para fazer alguma coisa, de mão para salvar, para agir. Mas Deus não. Ele não precisa de ouvidos para escutar, porque Ele é Espírito. Ele não se enquadra nas formas humanas. Então, em primeiro lugar, vale a pena a gente explicar isso. Deus não se arrepende, mas permite o homem se arrepender. Arrependimento é uma experiência exclusiva dos seres humanos. Deus nos permitiu viver esta experiência. Deus não se arrepende porque Ele é perfeito. Ele não tem variação de mudança.
A Bíblia vai dizer isso lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Toda boa dádiva e o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A imutabilidade de Deus é o fato de Deus ser sempre o mesmo. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, Ele é espírito, então ele não é composto de qualquer substância ou materialidade vulnerável à mudança, mas ele é um espírito etéreo, um espírito elevado, puro, perfeito, santo, justo, essencial, e por isso ele é imutável. Isto quer dizer que nós podemos cantar com toda a força do nosso coração, como eras no princípio, és agora e sempre serás. É por isso que nós confiamos nesse Deus, porque Ele não muda. É difícil a gente lidar com pessoas que possuem grande variação de humor. Um dia a pessoa te cumprimenta com alegria, dá um sorriso no rosto, no outro dia ela passa por você com cara de delegado de polícia em plena segunda-feira de trabalho, e que dormiu no sofá na noite anterior. A gente fica meio inseguro, a gente não sabe quando se aproximar daquela pessoa, porque a gente não sabe se ela vai nos receber, se ela está num dia bom. Mas com Deus o negócio é diferente. Todos os dias a gente pode se aproximar dEle, porque Ele está de braços abertos para nos receber. A imutabilidade é indivisível aos outros atributos de Deus, como, por exemplo, sua aceidade, que é a característica que o distingue de todos os seres vivos no universo. Então, Ele é imutável porque Ele é eterno, porque Ele é perfeito, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente. Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele não se arrepende, porque Ele é perfeito. Em outras palavras, Ele é imune a todo acréscimo ou diminuição. Ele não progride, porque Ele já é perfeito e tem todo o seu potencial atingido desde o início. Por isso Ele não está sujeito nem ao desenvolvimento, nem à decadência. Isso quer dizer que o seu poder permanece o mesmo, que a sua glória permanece o mesma, que a sua autoridade permanece a mesma. Seus decretos estão em vigor, sua palavra está de pé, por isso Ele não se arrepende. É por isso que quando Ele chamou Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, Ele disse para o profeta Jeremias: Jeremias, eu velo para que a minha palavra se cumpra sobre a face da terra. Se você tem uma promessa de Deus guardada no seu coração, fique tranquilo, a promessa está de pé. E o poder do Deus que você serve não caiu em desuso, não diminuiu, não se deteriorou, não, permanece o mesmo. Ele é poderoso, e o Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra. Ele não se arrepende, mas permite ao homem se arrepender. Ele não se arrepende porque Ele não muda. O filósofo Heráclito, olhando e observando a natureza, ele percebeu que tudo neste mundo era sujeito a variação, a mudanças, a desenvolvimento ou deterioração. E o filósofo Heráclito, percebendo isso, ele chegou a dizer: tudo nesta vida muda. A única coisa que não muda são as mudanças que continuam mudando sempre. Estou até filosofando agora, né? Ele dizia que o mesmo homem nunca toma banho na mesma água do rio, porque de um dia para o outro o homem não é o mesmo, nem as águas do rio são as mesmas. Você pode dizer que você é a mesma pessoa de ontem? Você pode dizer, como eu era ontem, eu serei hoje e sempre serei. Só se você viver aí com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, Gabriela. Tem gente que diz isso, né? Não, porque eu fui criado assim, vou continuar assim. Espera aí, meu irmão.
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor melhor. Se liberte de toda arrogância, de toda ignorância. Deixa de ser uma topeira que serve a Jesus para ser um crente submisso, humilde, com um coração devoto, pronto a se livrar de tudo aquilo que te apequena, para viver o pleno potencial de Deus para a sua vida. Então a gente muda, e glória a Deus por isso, porque olha quantas mudanças positivas nós experimentamos na nossa vida. Glória a Deus porque nós mudamos. Mas se eu pudesse responder para o filósofo Heráclito, eu diria: Heráclito, você disse que tudo nesta vida muda, a única coisa que não muda são as mudanças que continuam mudando sempre. Mas existe um Deus que não muda, o motor imovível, a primeira causa, o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir para buscar a sua igreja, o Deus criador dos céus e da terra, que tem todo o poder centralizado e concentralizado em suas mãos, aquele que manda, que desmanda, que faz, que desfaz, que coloca, que tira, que abre porta onde não tem porta, e a porta que ele abre o homem não fecha, e a porta que ele fecha o homem não abre, o Deus que do nada faz o tudo, do pouco faz o muito, do impossível ele faz o possível, o Deus que chama à existência as coisas que não são, para confundir aquelas que são, o Deus que levanta o pequeno para bater o gigante, que pega o fraco e faz dele o forte campeão. Esse Deus não muda, e é por isso que nós o adoramos nesta manhã. Arrependimento é algo que nós vivemos, e glória a Deus por isso. Os profetas veterotestamentários, eles pregaram sobre o arrependimento. Ezequiel capítulo 18, versículo 30, Ezequiel pregava: arrependam-se. Os apóstolos pregaram sobre o arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19, sermão de Pedro, ele disse: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados. O próprio Jesus disse, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 31 e 32, não são os que têm saúde que precisam de remédio, de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E o arrependimento, irmãos, é essa força meteórica de Deus na nossa vida, que muda o nosso destino e transforma a nossa história. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus disse em João no capítulo 10, no versículo 10, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Como que a gente pode receber a vida e vida com abundância, se todos nós havíamos pecados e o salário do pecado é a morte? Como faz para que a gente consiga virar a chave da morte para a vida? Mediante o arrependimento. O arrependimento muda sentenças, o arrependimento traz Deus de volta para a nossa vida, o arrependimento restaura a nossa sorte, e foi isso que aconteceu com o rei Manassés. Pois bem, na introdução da nossa lição, nós vamos estudar sobre a vida de Manassés, um rei de Judá, que foi o rei que mais reinou sobre Judá. Ele reinou 55 anos, e ele era filho do piedoso rei Ezequias, que assumiu ao trono aos 12 anos de idade. Manassés assumiu ao trono aos 12 anos de idade, quando seu pai morreu. E ele viu inúmeros milagres, inúmeras operações de Deus, mas mesmo assim ele entregou-se à idolatria. Quando a lição diz que ele viu inúmeros milagres, a lição está evocando principalmente o acontecimento histórico do grande livramento que Deus proporcionou ao povo de Judá, quando as tropas do rei da Síria, de Senaqueribe, já haviam conquistado 46 cidades de Judá, haviam destruído a cidade de Laquis, e eles estavam bem próximos de Jerusalém, no limiar de Jerusalém. Foi quando então eles mandaram um mensageiro chamado Rabsaqués, dizendo que Ezequias deveria se entregar, porque senão a cidade seria completamente destruída. E a gente sabe que as tropas da Síria eram o exército mais temido daquela época. A Síria era o poderoso império daquela época. E quando Ezequias ouviu esta mensagem, a Bíblia diz que ele foi clamar ao Senhor, porque Ezequias era um rei justo. Ele era filho de um pai ímpio, o Acás, mas quando ele assumiu o trono, ele fez uma reforma religiosa.
ele revigorou o judaísmo, ele tirou todos os postes ídolos que tinham sido erguidos nas terras de Judá, ele purificou o templo de Jerusalém, ele reinaugurou o templo, ele trouxe o povo para participar da Páscoa, ele celebrou a Páscoa, ele derrotou os filisteus, ele reconstruiu a cidade, ele não foi apenas um reformador religioso, mas ele foi um líder político estrategista. Ele se preparou para lidar com a questão do jugo da Síria, porque ele queria libertar o povo de Judá desse jugo de servidão que a Síria havia imposto sobre o povo de Deus, pagando uma alta soma tributária todo ano. E Ezequias fez isso sob direção de Deus, confiando no Senhor, na palavra do Senhor. Mas mesmo confiando no Senhor, o rei mais poderoso da terra se levantou contra Ezequias, conquistou 46 cidades de Jerusalém, acampou-se próximo de Jerusalém, e andou mensageiros dizendo que Ezequias deveria se entregar. Segundo os estudiosos, é nessa época que provavelmente Ezequias compôs o Salmo de número 46. Ezequias, pai de Manassés, segundo os estudiosos da teologia, é o autor do Salmo de número 46, daquele salmo que a gente ama. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele estava preso em Jerusalém, mas ele dizia: o meu refúgio não são as muralhas de Jerusalém, quem vai me proteger do inimigo não são as muralhas que eu fortifiquei, mas é o Senhor dos exércitos, porque Ele é o meu refúgio. A linguagem do Salmo 46 é uma linguagem apocalíptica. Se você parar para pensar, você vai ver que ele está dizendo: ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, que reinos e nações se levantem contra mim, eu vou confiar no Senhor, porque Ele é poderoso. Ele disse lá no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se desfaleçam, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, ou seja, ainda que eu presencie terremotos, maremotos, tempestades, que o mundo vire de cabeça para baixo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele sabia que Deus tinha um pacto com a cidade de Jerusalém, e ele disse: Deus está no meio dela e não será abalada. Ele dizia, ele continua dizendo: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as grandes obras que o Senhor tem feito sobre a terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ou seja, ele neutraliza as armas do inimigo. Oh, aleluia! Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ezequias viveu esses milagres da parte de Deus. Manassés viu tudo isso. É por isso que a lição vai dizer que Manassés, no tópico 1, vai dizer que ele é o filho ímpio de um pai fiel, de um pai justo. Manassés não seguiu o exemplo do seu pai, Ezequias. Ele viu todos esses milagres. Historiadores datam seu nascimento no ano 709 a.C. Isso significa que presenciou no mínimo 2 grandes intervenções divinas: a cura de seu pai e o livramento de Jerusalém do exército assírio. Mesmo tendo um pai justo e fiel, ele trilhou o caminho da impiedade. E aqui, irmãos, 2 grandes verdades devem ser destacadas. A primeira grande verdade é a importância da educação familiar. A gente não pode ignorar isso. Edgar Hoover dizia que a cura do crime não está na cadeira elétrica, mas na cadeira do bebê. Então passe com o tempo com o seu filho
e ensine a palavra do Senhor para ele. Gaste tempo com ele. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina ao teu filho o caminho em que ele deva seguir, e quando crescer, não se desviará dele. Essa é uma promessa. Existe um pensamento que diz que a melhor maneira de derrotar o diabo é atingi-lo na cabeça com um berço. Então, cuide dos seus filhos com amor. Ensine os seus filhos. A educação familiar é fundamental, ela é importante. John Wesley, um dos grandes pregadores da história da igreja, ele disse: eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe, Susana Wesley, do que com todos os teólogos da Inglaterra. Se tem alguém que pode imprimir verdades na vida e no caráter do seu filho, essa pessoa é você. Então, eduque o seu filho com amor. Mas a lição de hoje também nos revela e nos mostra que uma boa educação, uma educação piedosa, não é garantia de que os seus filhos vão trilhar o seu caminho. Porque existe um fator que produz uma grande variação, e esse fator é o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de fazer as nossas próprias escolhas. E quando Manassés se viu livre do seu pai e assumiu o trono, ele decidiu fazer suas próprias escolhas. Então, se eu estou pregando aqui, se eu estou conversando, se eu estou falando para algum pai cristão que educou o seu filho na presença de Deus, levando-o na EBD, mas hoje ele está afastado da presença do Senhor, não se culpe, não pese o teu coração. O importante é que você tenha a consciência tranquila de que você deu o seu melhor para os seus filhos. Tenha esta maturidade. Seu filho, ele é grande, ele tem um livre-arbítrio, ele vai tomar as suas próprias decisões. Mas saiba de uma coisa: tudo o que você ensinou para o seu filho não se perdeu. Está guardado no coração dele. E a lição também nos ensina isso. Porque quando veio a tribulação e Manassés ficou acorrentado, sofrendo, ele foi se lembrar de quê? Das lições do seu pai. E ele clamou ao seu Deus. Eu conheço muita gente que foi criado na igreja, mas que quando atinge uma certa idade resolve experimentar o mundo. Mas as lições do Evangelho foram bem implantadas naquele coração. Tem problema não. Deus está dando corda, mas um dia ele vai puxar o anzol. E um dia esse peixe vai ser fisgado para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, ser fiel a Deus não significa, não é uma ciência exata, que se você é fiel, seus filhos serão fiéis. Na Bíblia a gente tem inúmeros casos de pessoas que foram fiéis, mas os filhos foram impiedosos. Jó, ele era justo e temente a Deus, mas a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 4, que os seus filhos eram festeiros. Ele fazia sacrifício pelos pecados dos seus filhos, porque ele se preocupava com a espiritualidade dos seus filhos. A Bíblia vai falar sobre Samuel, último juiz, profeta, sacerdote, grande homem de Deus, um homem que era um exemplo para todo Israel. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 3, que os seus filhos, Joel e Abia, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Eram avarentos, subornáveis e ainda eram injustos nas suas relações. Samuel, mesmo sendo fiel a Deus, os seus filhos trilharam o caminho da iniquidade. E a linhagem genealógica de Manassés nos ensina isso. Não é uma ciência exata. A linhagem genealógica de Manassés nos ensina que pais ímpios podem ter filhos bons. Esse foi o caso de Acás e Ezequias, o avô de Manassés e o pai de Manassés. O avô de Manassés, Acás, foi ímpio, idólatra, mas Ezequias foi fiel. Ezequias, ele quebrou o ciclo da não-graça na sua família, e ele trouxe a sua família para o Senhor, e todo Judá, fazendo uma reforma religiosa. Mas pais fiéis e justos a Deus, também podem ter filhos ímpios. Esse foi o caso de Ezequias e Manassés. Mesmo Ezequias sendo fiel e justo, Manassés foi ímpio. E a lição vai dizer, no 1.1, que a idolatria foi oficializada por Manassés. Ao contrário de Ezequias, Manassés tornou-se pior do que todos os monarcas que o precederam.
Este filho de Ezequias regularizou a idolatria, e quem lhe serviu de inspiração foi Acabe. Em razão disso, a punição de Jerusalém, capital do reino do sul, foi semelhante à punição de Samaria, a capital do reino do norte. Olha que interessante. Não é só o autor da lição que faz essa conexão entre Manassés e Acabe. O próprio texto bíblico faz essa conexão. Acabe reinou 200 anos antes de Manassés. Manassés tinha tudo para se inspirar no exemplo de seu pai, mas ele se inspirou no exemplo de alguém que teve um péssimo reinado, numa nação que já nem mais existia na sua época, porque o reino do norte já tinha sido destruído, Israel já tinha sido destruído no ano 722 a.C., por causa dos pecados de Acabe. E qual foi o problema de Acabe? Acabe, ele tentou inflar o seu poder na base da diplomacia e do escambo de crenças. Ele se abriu para o mundo e se fechou para Deus. Casou com Jezabel, a filha do rei de Sidom, aderiu à idolatria porque achou que isso era ser atual, que isso era estar aberto para as novidades do mundo, e ele tentou inflar o seu poder através das relações comerciais, políticas, mas para isso, ele teve que aceitar o escambo de crenças, a troca de crenças. Ele foi abrindo mão de seus princípios e aderindo ao paganismo. E esse mesmo problema de Acabe foi também o problema de Manassés. Manassés, ele se abre para o paganismo, para os deuses que eram cultuados pelos povos pagãos. E ao se abrir para estes deuses, para estes povos, para estas culturas, ele tentou ser amigo do mundo de sua época pagão. Mas ele virou as costas para o seu Deus. Ele deixou de lado seus princípios, a sua fé. Irmãos, você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a sua fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vence, é pela fé que a gente avança, é pela fé que a gente triunfa, é pela fé que a gente conquista, é pela fé que a gente se mantém de pé. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, ou seja, que ele tenha fé no caráter de Deus, que ele é bom e galardoador daqueles que o buscam. Não perca a sua fé. Não abra mão dos seus princípios. Manassés, ele se guiou por estratégias políticas, humanas, lógicas, racionais, aparentes, imediatas. E ele deixou de lado os princípios espirituais que nortearam o seu pai. As verdades fundamentais que ele sabia no seu coração. Não abra mão da sua fé. Há um pensamento que diz: acredite em suas crenças, duvide de suas dúvidas, não cometa o erro de acreditar em suas dúvidas e duvidar de suas crenças. Mantenha a sua fé. Continue firme seguindo o seu caminho. Ainda que os resultados não venham de uma forma imediata, continue seguindo o seu caminho. Porque no tempo de Deus não é no seu tempo, no tempo de Deus não é como um relógio que às vezes está adiantado ou atrasado, mas na hora certa Ele vai se manifestar e as promessas dEle se cumprirão na sua vida. Quais foram os atos vis de Manassés? A gente fala sobre a impiedade de Manassés. 1.1, os atos vis de Manassés. Ele restaurou os altares pagãos, copiando a perversidade e a crueldade dos amorreus, e resgatou velhos cultos cananeus. A lição, ela vai nos apresentar diversas atitudes que Manassés cometeu e praticou, em que claramente ele trocou os pés pelas mãos. Ele mandou construir altares para as divindades pagãs, ergueu altares a Baal nas terras de Judá,
Baal, ele era adorado como Senhor da terra, o Deus do trovão e da chuva, segundo a mentalidade cananeia, ou seja, Baal era o símbolo da prosperidade. E a Bíblia vai dizer que Manassés também dedicou um bosque a Azerá, a deusa da fertilidade, cujo culto implicava em prostituição cultual. E ele trouxe esses ritos para dentro do templo de Jerusalém. Ele profanou o templo de Jerusalém. Baal, prosperidade. Azerá, sexualidade. Baal, riqueza. Azerá, prazer. Era o que Manassés queria. Riqueza e prazer. E ele trouxe isso para dentro do templo e sacralizou os seus desejos. Tem crente ainda hoje agindo como Manassés. Vem para a igreja atrás apenas de riqueza e de prazer. E ele sacraliza esses desejos, espiritualizando-os. Nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque a nossa alma tem sede de Deus. Como a corça suspira pelas correntes de água, a nossa alma tem sede do Deus vivo. Nós estamos aqui porque nós temos prazer em estar na presença de Deus. E a presença de Deus, ela proporciona bênçãos sem fim nas nossas vidas. Bênçãos que transbordam em todas as áreas. Irmãos, a lição vai dizer que o legado de Ezequias foi destruído. Manassés, soberano que esteve por mais tempo no comando de Judá, lançou por terra o legado de fé e observância às leis de Deus, deixados por seus antecessores. A boa herança de Ezequias, ou seja, as reformas que ele empreendeu no Reino do Sul, foram rejeitadas por seu legítimo sucessor. Manassés jogou por terra tudo que o pai dele havia construído, tudo que o pai dele havia se dedicado, se empenhado, trabalhado, para reformar o judaísmo no coração do povo, reverdecendo ali a esperança da fé judaica. Manassés, ele destruiu todos os marcos antigos que foram erguidos pelo seu pai. Cuidado com o que você adere e com aquilo que você rejeita. Esse foi o grande problema de Manassés, escolhas erradas. Ele rejeitou o certo e abraçou o errado. Há um pensamento que diz que o peso das escolhas erradas vem para nos ensinar que somos os principais construtores de nossa história. Ainda hoje tem gente lidando com o peso das escolhas erradas. Eu conheço muita gente sofrendo hoje, porque tomou decisões erradas lá atrás. Cuidado com o que você adere e cuidado com o que você rejeita. Então, o que fazer? Chame Deus para a sua vida. Peça a consultoria de Deus. Você tem essa consultoria 24 horas por dia. O Espírito Santo que está contigo. Peça a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Há 3 regras fundamentais para a vida. Não prometa nada quando você estiver feliz. Isso é importante, principalmente maridos com suas esposas. Não prometa nada quando você estiver feliz. Não responda nada quando você estiver irritado. Isso também é muito importante. E a terceira regra, não decida quando você estiver em dúvida. Talvez eu estou pregando para gente aqui, que está quase planejando o seu casamento, mas ainda está em dúvida. Se está em dúvida, Deus está sinalizando no seu coração. Não decida ainda não. Espera um pouco. Porque quando Deus está no negócio, a bênção de Deus não acrescenta dores. A gente caminha convicto. E quando vem a aprovação, a gente também está disposto a arcar com o preço da aprovação, porque a gente sabe que nós estamos dentro do propósito de Deus. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias? Vou te lançar na fornalha de fogo ardente. Tá, tudo bem, pode lançar. Se Deus quiser, Ele vai nos tirar. Mas se Ele não tirar, nós estamos dispostos a entrar no fogo. Mas não abriremos mão da nossa fé, porque nós temos certeza, temos convicção. Então, quando você tem certeza, a luta vem e você não vai reclamar.
das decisões que você tomou. Está em dúvida? Espera um pouco mais. Ore ao Senhor, peça direção para a sua vida. Toda escolha na vida tem perdas e ganhos. A gente precisa fazer a contabilidade. O problema de Manassés é que ele rejeitou o essencial para ficar com o irrelevante. O que era o essencial na vida de Manassés? Presença de Deus. E o que era irrelevante? A diplomacia com os outros povos. Porque esses mesmos povos que ele tentou ser tão diplomata, trazendo a cultura deles, a idolatria deles, foi os mesmos povos que se levantaram contra ele, e o feriram e o aprisionaram com ganchos e o levaram para a Babilônia. Ele confiou em quem ele não deveria ter confiado, e ele rejeitou quem ele não deveria ter rejeitado. A lição vai nos ensinar que Deus suscitou a retribuição para Manassés. Deus ergueu profetas para repreender o povo e o seu ímpio rei. Entretanto, Manassés e o povo não deram ouvido à voz de Deus. Então o Senhor decidiu falar mais alto por intermédio dos assírios. E é isso que o texto de Reis diz, que Deus falou de forma tão alta que foi mediante um barulho ensurdecedor. Porque primeiro Deus advertiu por meio dos profetas. Só que Manassés matou os profetas. Ele ignorou os profetas. E aí Deus resolveu falar por meio do juízo. A gente cunhou uma frase no nosso meio, que a gente diz, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é um texto bíblico. Isso não está na Bíblia. É uma frase que nós cunhamos, é uma frase popular. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, que Deus sussurra nos nossos ouvidos nas alegrias e nas conquistas da vida, mas Ele faz bradar a sua voz em meio ao sofrimento. E C.S. Lewis diz, a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo que se encontra surdo. Porque tem gente que não ouve a linguagem do amor. Tem gente que não escuta o sermão da misericórdia. Mas quando o juízo arde no lombo, essa pessoa se volta para Deus. Foi assim com Manassés. Há um pensamento que diz que a aflição é o cão pastor de Deus que nos faz voltar ao seu aprisco. O nosso grande mestre escreve grandes lições no quadro negro da aflição. Então, às vezes a aprovação vem, e ela não vem para destruir, mas ela vem para nos trazer mais para perto de Deus, para avivar a nossa espiritualidade. John Ercos dizia que os grandes golpes de Deus têm o objetivo de fazer o homem levantar-se. A Bíblia fala a respeito disso. As feridas de Deus cura. Ele fez a ferida, Ele mesmo a ligará. Ele abate, Ele exalta. Então, quando vem a aprovação, Deus está nos ensinando. A lição vai dizer que o destino de Judá aconteceu em razão das atitudes de Manassés. 2.1. Judá foi invadida pelos assírios. Assim, o filho de Ezequias perdeu suas riquezas e sua posição social. Diz o texto bíblico que Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem Judá, prendessem Manassés com ganchos, o amarrassem com correntes e o levassem como prisioneiro para a Babilônia. E no 2.2, quando ele estava lá na Babilônia, o que ele faz? Ele se arrependeu. Desfalecendo-se no cárcere assírio, o filho de Ezequias deu-se conta de sua situação e clamou a Deus por misericórdia e perdão. O Altíssimo então ouviu o seu clamor, fazendo-o voltar para Jerusalém e para o seu reino. Ao regressar a Jerusalém, Manassés demonstrou autêntico arrependimento. Quando Manassés assumiu o governo, ele assumiu o governo numa mentalidade de cultura pró-assíria. Ele não queria ficar se levantando contra os assírios como fez o seu pai. Então, em vez de confiar em Deus, ele confiou nas suas estratégias políticas. E por causa disso, ele se deu muito mal.
E ao ser pego, ao ser preso pelos assírios, irmãos, a Bíblia não fala. A Bíblia descreve de modo muito sucinto o sofrimento de Manassés. Diz que ele foi preso e levado. O fato de dizer que ele foi preso com ganchos implica ali uma ideia de tortura. Conhecendo historicamente a Assíria nos tempos bíblicos, a gente vai ver que ele foi torturado. Não é errado a gente subentender isso. Os assírios, na história bíblica, a arqueologia tem comprovado, eles eram conhecidos como um exército cruel, sem compaixão. A história vai dizer que eles invadiam as cidades, queimavam as cidades, destruíam as cidades, sobreviventes, muitos eram mortos, as mulheres e crianças eram estupradas, os homens tinham os seus narizes decepados, suas orelhas decepadas, suas mãos cortadas, e às vezes eles arrancavam, esfolavam a pele dos sobreviventes, eles estando vivos, simplesmente pelo prazer de ver aquele povo subjugado sendo torturado. É por isso que quando Deus deu a ordem para Jonas, para que ele devesse ir a Nínive, lá na Síria, para pregar a palavra, Jonas ele revela o porquê que ele não quis. Está lá em Jonas no capítulo 4, no versículo 2, ele vai dizer, não Senhor, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, e eu não queria que esse povo alcançasse a sua misericórdia, porque esse povo é ruim, esse povo é mau, esse povo é cruel. Naum, o profeta, chama a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, de cidade sanguinária. É uma cidade que orquestrava mortes, assassinatos, torturas. Então, quando Manassés foi levado para lá, ele esteve em grande tortura, em grande aflição, e nesse momento ele se arrependeu. Nesse momento, ele lembrou das lições da sua infância. Ele lembrou do legado de seu pai. Ele caiu em consciência. É por isso que eu falo que Manassés, ele é o filho pródigo do Antigo Testamento. Daquele que cometeu todos os erros possíveis. E quando estava numa situação de grande aperto, dor, aflição, ele lembrou como era antes na casa de seu pai. E lá na prisão ele clamou a Deus. E coisa linda na Bíblia é que não importa o quão errado você esteja, o quão atolado você esteja na lama do pecado, das suas decisões, das suas más escolhas, mas se você clamar a Deus com sinceridade de coração, a Bíblia diz que o Senhor ouve as tuas orações, restaura o seu coração e sara a sua terra. Porque há poder no arrependimento. Ponto 3 da lição. O que aconteceu a Manassés foi um prenúncio do cativeiro babilônico que viria sobre Judá. Entretanto, como houve sincero arrependimento por parte do monarca sulista, a paz e a prosperidade de Judá foram restauradas. Contudo, mais na frente, Judá recebeu o juízo de Deus porque insistiu viver no pecado. Manassés se arrependeu, voltou para o reino. Os estudiosos dizem que ele ainda reinou mais 10 anos, depois de restaurado, apresentando frutos genuínos de um verdadeiro arrependimento. Mas depois de Manassés, a gente vai ver que Judá continua pecando contra Deus. E o mesmo cativeiro que Manassés experimentou como indivíduo, a nação de Judá experimentou como nação. E assim como Deus trabalhou na vida de Manassés no cativeiro, Deus também trabalhou com a nação de Judá no cativeiro. A lição nos ensina, irmãos, que o verdadeiro arrependimento, ele implica 3.1. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, podemos destacar 5 pontos. A atitude do arrependimento por meio da humilhação. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando você se humilha diante de Deus, pode ter certeza que a sua humilhação, a sua submissão a Deus, ela jamais será desperdiçada.
mas isso conquista o coração de Deus. Em segundo lugar, a atitude de dependência pela oração. A gente deve orar no Espírito em todas as ocasiões. A Bíblia nos ensina isso em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Devemos orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, porque a gente vence mediante a humildade e mediante a oração. O arrependimento também implica em uma atitude de busca incessante a Deus, e a atitude de conversão de erros, e dos próprios pecados. E a resposta de Deus a tais atitudes é: Ele ouvirá, perdoará e sarará a nossa terra. A lição vai nos destacar que Jeová é um Deus de perdão e misericórdia. Pelo fato do nosso Deus ser infinitamente amoroso e compassivo, os pecadores arrependidos podem ter esperança em sua graça e misericórdia. O soberano Senhor, que sonda mentes e corações, sabe identificar a genuína contrição. Sabe o que a lição de hoje está querendo nos ensinar? Que Deus sabe quando o arrependimento é sincero. Se tem algo que é perda de tempo, é a gente tentar simular um arrependimento para Deus. Tem cristão que fica tentando forçar uma lágrima. É mais remorso e culpa do que arrependimento. O que Deus quer de você não é culpa. Pelo contrário, o arrependimento te livra da culpa. Te livra do remorso. Quando Deus perdoa, Ele lança os nossos pecados no esquecimento. E Ele não se lembra mais, porque há perdão verdadeiro em Deus disponível para você nesta manhã. Se há alguém aqui como Manassés, que tem feito más escolhas, que tem trocado os pés pelas mãos, que tem se declarado senhor de si, vivendo uma vida independente de Deus, agindo pela lógica humana, se há alguém que nos ouve aqui nesta manhã, hoje Deus te diz: arrependa-te e volte para Deus. De nada adianta se abrir para o mundo e se fechar para Deus, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Se há alguém aqui que num determinado momento da sua vida se afastou dos caminhos do Senhor, nesta manhã Deus te diz: lembre dos ensinos que o seu pai te ensinou e volte-se para Deus enquanto há tempo. A graça disponível nesta manhã, os céus estão abertos nesta manhã, há um banquete de Deus preparado para as nossas vidas nesta manhã, a restauração de Deus para a sua vida, a graça santificadora, a graça remidora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lição de hoje nos ensina que o mesmo Deus que restaurou a sorte de Manassés pode restaurar a nossa sorte. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.